chamaremos a Adriana Maria Franco da Rocha Souza, que vai nos apresentar poetas, escritores e escritoras para este café literário dessa noite, né? Então, Adriana, com você a palavra. Boa noite, né? Por mais aí ressaltar, sejam todos bem-vindos. Eu sei que nós estamos com 2 horas aí de palestra, fora as apresentações, mas é um tempo precioso. Nem todo dia se tem um evento, né, que você... Ok, professora? Que você vai ter que ouvir, conhecer. Então, eu convido, né, vocês a permanecerem na sala, já faço aí o convite para permanecer na sala, porque nós iremos continuar, tá? Nós já tivemos na parte da manhã palestras, e na parte da tarde também palestras e apresentações de trabalho, e nada melhor do que fechar Nossa Terra Tem Mais África com um café literário. E esse café literário, esse evento, ele é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura Maranhense, que é o GELMA. E nós teremos convidados aqui, né? Teremos convidados aqui neste momento, e vocês vão apreciar, conhecer os nossos convidados. Eu não sei se já está aqui na sala a nossa convidada desta tarde, desta noite já, final de tarde com início da noite. A Samara Volpone está aqui na sala conosco já. Tudo bem, Samara? Seja bem-vinda ao nosso Café Literário. Tudo bem? É da cidade de Arari. Isso. Cidade de Arari. É do interior do estado do Maranhão. Professora, pesquisadora, escritora e artista. Nós teremos um momento com cada um, depois iremos abrir para vocês que estão aqui, vai que você tenha aí um poema, uma poesia, vai quem sabe aí algum trabalho, você queira apresentar aqui, então você vai ter essa oportunidade, porque o Café Literário é para isso também. Nós temos também o Wesley Brito da Silva, já está aqui na sala conosco. Wesley já está aqui na sala. Ele é da cidade de Pedreiras, né? Na verdade, eu trabalho na cidade de Pedreiras também. E ele é escritor, poeta, compositor e líder de movimentos culturais. Atualmente, ele é presidente da Academia Pedreirense e membro da Academia Poética Brasileira. E aí, dando sequência, nós vamos falar do nosso outro convidado, que é o João Batista de Souza Carvalho. O Gelma, ele é sempre, eu posso dizer que o Gelma é muito acolhedor. Estuda escritores maranhenses, traz aí à tona escritores esquecidos, como recentemente eu tive a oportunidade de conhecer Gerô, que eu não conhecia, né? E aí nós temos aqui, nesse café literário, um piauiense, que é o nosso professor João Batista de Souza Carvalho. João Batista já está aqui. Fomos colegas de trabalho no IFMA Campos Alcântara, não é isso? E ele é professor do IFMA, ele é mestre em literatura, poeta, é pesquisador, né, da poesia afro-brasileira e é cronista da cidade de União. Então, como vai ser a nossa dinâmica do café literário, né? Se não fosse muito incômodo, eu gostaria que nossos convidados abrissem a câmera, se não for incômodo, para a Samara, para o João Batista, para o Wesley, que já está aqui, Samara, João Batista, para a gente sentir assim, um pouco mais perto, né? Uma vez que nós estamos aí num café literário virtual. Olha aí o João Batista. Um prazer revê-lo, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Grupo Gelma e ao nosso evento Nossa Terra Tem Mais África, tá? Seja bem-vinda, Samara, ao nosso café literário também, aqui, Nossa Terra Tem Mais África, do Grupo Gelma. E o Wesley já está aqui conosco? Wesley Brito da Silva. Tá, então, para iniciar o nosso café literário, antes de passar a fala para os nossos convidados, eu vou fazer a leitura de uma canção, de uma composição de Maria Firmina dos Reis, que se encontra na obra, essa obra aqui, que é Maria Firmina dos Reis, Cotidiano da Escravidão no Brasil, que é de Agenor Gomes.
E aí, esse texto escrito por Maria Filha dos Reis foi em homenagem a Gonçalves Dias. Nós sabemos que este ano é o bicentenário de Gonçalves Dias. Versos da Garrafa. De acordo com o escritor Agenor Gomes, há quem diga que é uma lenda, né? E que esse texto foi colocado por Gonçalves Dias, né? Escreveu um texto, colocou numa garrafa e jogou no mar. Mas há estudos que comprovam que foi Maria Firmina que escreveu. Então, vou ler aqui para nós, nesse cartão literário. Quem me pode escutar nesta altura os segredos que minha alma contém? Quem me pode enxugar este pranto, que nas águas se embebe também? Estas ondas que vão para a terra levarão meus barquinhos tão só. Acharão meu cadáver nas águas, mergulhado num túmulo sem pó. Não terei num sepulcro uma lousa, onde possa meu nome escrever, onde a planta não brota uma flor e o cipreste não pode nascer. Lá na sombra do alto coqueiro, dormirei sob a praia ao luar. Pescadores que velam alta noite acharão meu cadáver no mar. Amanhã, na deserta ensaiada, onde as águas revoltam vêm, entre espumas e búzios na praia, acharão os meus restos também. Alta noite, todos dormem, brilha luz como um dia, brilha um poeta entre búzios, Antônio Gonçalves Dias. Com este pensamento aqui, nós abrimos o nosso café literário e eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a escritora Samara Volpone, da cidade de Arari. Seja bem-vinda e você terá 15 minutos aí para fazer uma fala, falar um pouco do seu trabalho, declamar texto, sinta-se à vontade. 15 minutos eu vou estar aqui controlando o nosso tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso ter recebido esse convite para participar de um evento tão importante, né, que fala de literatura, né, e eu me chamo Samara Volpone, sou da cidade de Arari, Maranhão, né, terra de Zé Cabaleiro, terra de outros poetas como a Lúcia Santos, terra também de Samara Volpone, né. Sou professora também, professora de filosofia. Além disso, sou uma ativista cultural. Realizo aqui na cidade de Arari um sarau, denominado Sarau das Liras, que acontece bimestralmente. Na verdade, é um sarau litero-musical, né? Deu uma paradinha por esse período também do inverno, tudo, mas é um sarau que envolvia tanto a música, a literatura, as artes de maneira geral. E já escrevi 2 livros no ano de 2021, né? Meu livro mais recente é o Lua de Memórias. Vou apresentar aqui meu primeiro livro para vocês, que foi o Contra a Maré. Esse livro aqui da editora Patois. E o meu segundo livro Está saindo, Samara? Oi. O som está com problemas. Pronto, agora? Um pouco de ruído, Samara. Barulhos. E agora? Continua? Melhorou. Tem que ficar segurando aqui, então. Exatamente. Então,
Então, como eu autodenomino minha poesia de uma poesia mais de cunho social. Geralmente aquilo que eu escrevo fala sobre minhas vivências, mas também sobre questões sociais. E então, eu gostaria de ler alguns desses poemas para vocês. Vou selecionar um ou dois aqui do Contra a Maré, e aí depois um ou dois do meu mais recente livro, que é o Lua de Memórias, que foi lançado aí em 2000, publicado em 2021 pela editora Primado. E o Contra a Maré foi publicado pela editora Patuá. Ambas as editoras são de São Paulo. Um minutinho. Como não poderia faltar, meu livro Contra a Maré, ele é também o título do último poema do meu livro. Aliás, exatamente, ele recebe o título de Contra a Maré e também é o título do último poema do livro. Foi um poema que foi musicado pelo Gildomar Marinho, que hoje mora em Fortaleza, Ceará, mas é maranhense. E recentemente, na semana passada, ele foi finalista do 8º Festival de Música de Imperatriz. Foi um dos finalistas. Ficamos aí em 5º lugar, lutamos aí para ganhar os primeiros, mas não foi dessa vez. Diz assim: na ordenação das águas me exponho, qual narciso a se mirar e se amar a exaustão. Miro-me no espelho esculpido a tua imagem, nas turvas águas, nossa ordenação. Ah, este rio encravado em meu peito, ai, este rio vazando em meus olhos a desaguar no cais das nossas esperas. Qual palavra haverá de enganar o tempo? Que palavra tua não se perderá? Quais palavras vãs haveremos de cantar? E o outro poema que eu vou ler do Contra a Maré é o poema Decreto, que foi um poema um poema premiado em um concurso internacional de poesia. O segundo concurso internacional da Casa de Espanha, nós conseguimos obter o segundo lugar neste concurso com esse poema, o poema Decreto. Diz assim: em minha língua há uma rima fria, um verso que me abocanha. Interdita de minha pátria, desconhecida dos meus, esta palavra me acompanha. Entre meus dentes há uma louca palavra que me engole, um grito que me estrangula. Estrangeira de tantas pátrias, pelos séculos e línguas proclamo, minha palavra não tem censura. Poema que fala de quantas vezes, né, os poetas, os artistas, eles são censurados, né? Então, a nossa palavra, ela é muito importante para que as mudanças sociais, de maneira geral, elas aconteçam. Então, o poeta e o artista, ele nunca perde o seu poder, né, e a sua importância dentro de uma sociedade. Pode se passar anos, né, e mudar em várias sociedades, mas o poeta e o artista, de maneira geral, ele nunca perde a sua função e a sua importância dentro da sociedade. E agora, né, a gente vou passar para o livro Lua de Memórias, que é o livro mais recente, livro aí que foi pela editora Primato, uma editora de São Paulo. A maioria de seus poemas, eles vão falar sobre esse momento de pandemia que nós vivíamos. Todos nós vivemos, de certa forma, ainda não
Ainda não estamos livres. O nome desse poema é Aboio. Não por mera coincidência. Genocídio, impeachment, lockdown, 500, 600, 700 mil vidas, metralhadoras do ódio, gabinetes do mal. De um lado segue a procissão de carros na calada da noite. Morrer é tão pequeno, na prática é só um CPF a menos. Na zona oposta são filas de cegos, rebanhos de guerra. Segue o aboio, segue o boi, e um outro logo atrás. E um rastro triste, um boi aflito, e um rastro triste como sua história. Então, Samara, Oi, parabéns pelo texto. obrigada. E aí eu acho que eu tenho algum tempinho ainda, que aí eu já fecho aqui com o último poema. Pois fecha com o último poema, mas depois vai ser, quando abrir a palavra para os convidados, né, vocês vão ter outra oportunidade de falar também, tá bom? Pronto. E o último poema também do meu livro, chama-se Omni. Nada em nós de ontem, a não ser, nada em nós, a não ser o homem de ontem, o homem lupus de Plauto, preso no outro tempo. Nada em nós, a não ser o homem de ontem, de gestos arcaicos, tocando violoncelo na fogueira das bruxas. Nada em nós, a não ser o homem de ontem, empurrado ladeira abaixo pela pedra bárbara de um Sísifo ao avesso. Nada em nós de ontem, a não ser o homem. Palmas aí para Samara, queridos, né? A gente está no café literário e aí esse café tem que ser mais descontraído, não assim tão naquela vibe, né? Então a Samara aí arrasando aí com seus textos, representando aí. Gelma levantou a mão, professor Dino. Não, são palmas mesmo, né? Certo. Então, Samara, nós vamos passar para o João Batista, mas depois você vai poder falar novamente, tá bom? É só a dinâmica, a gente ouvir primeiro nossos escritores e depois a gente interagir com os convidados que estão na sala, tá bom? E agora vamos passar aqui para o João Batista, né, que é um piauiense, e o Gelma acolhe muito bem, e com o João a oportunidade de falar um pouco do seu trabalho em relação aí à literatura maranhense, a nível Brasil. Se fizer à vontade, João. Nós trabalhamos juntos em Alcântara e ele me inspirou muito a escrever. Ele estava lá no caderninho dele anotando, bora, Adriano, tem que escrever, tem que escrever. Um grande amigo, sabe, que eu tenho assim no meu coração. Ah, que bom, que boas memórias, né, que belo afeto, Adriana, muito obrigado por essa receptividade, esse carinho de sempre. Você é uma irmã que eu encontrei em Alcântara e que a ponte do Rio Parnaíba, os trilhos, né, por onde João do Vale cantou, né, peguei um trem em Teresina, São Luís do Maranhão, até Alcântara já pegamos tantos barcos, né, atravessando ali a Baía de São Marcos. Então nós temos essas histórias, essas memórias individuais, que são coletivas, que são educacionais, que são literárias, né, e eu acredito que esse papo aqui, ele vai trazer essa confluência, está trazendo essa confluência, né, de tudo isso que nós somos e que a escrita pode muito bem, não é, redimensionar, reconfigurar, ressignificar e principalmente registrar para, né, demais gerações. Então, eu sou o João Batista, daqui da cidade de União, porém eu tenho esta ligação pelo Rio Parnaíba muito forte, né, não somente pelo Rio Parnaíba, né, hoje, desde 2016, eu trabalho no Maranhão, né,
passo boa parte da minha vida, né, no Maranhão, trabalhando em prol da educação de jovens maranhenses, e tenho tido a oportunidade de conhecer, né, que é exemplo da Adriana, outras pessoas, outros poetas, né, participar de saraus em Codó, em Alcântara, em São Luís. Conheci lá em São Luís a Adriana Gama de Araújo, e eu e a Adriana fizemos o convite, levamos ela para fazer um bate-papo, um sarau lá em Alcântara, no IFMA, e é assim, né, então a poesia é essa ponte que vai nos levando além das palavras, né, porque antes da palavra escrita tem a palavra ouvida, e antes das palavras tem o mundo, né? Então é isso. E nesse mundo, eu como poeta, eu quero aqui agradecer ao convite, né? Eu como poeta e professor, eu lido diariamente com poesia, né? Com literatura em sala de aula, né? Eu vivo ou escrevendo, ou lendo, ou falando sobre literatura, né? Ou sonhando. Eu acredito que quando quando eu durmo eu também sonho muito com isso tudo, né? Aqui eu apresento o meu primeiro livrinho, muito humilde, né, de 2008, chamado Fagulhas, né, que tem, o meu, até o momento, o único livro individual que eu publiquei. Eu tenho participações em livros coletivos, como esse, organizado aqui com poetas piauienses, em 2016, pelo Cineas Santos, né, o Baião de Todos, que reúne aqui poetas importantes, e também fazendo ponte, né, porque, como, por exemplo, com o Mário Salgado Maranhão, que é também, ao mesmo tempo, maranhense, piauiense, e em 2021, eu também tenho essa mesma vivência, Samara, né, fico muito feliz de encontrar pessoas como você. Eu também tenho essa vivência de organizar saraus, né, aqui o nome do sarau que a gente organiza é Cesta de Poemas, desde 2007 que a gente organiza aqui um sarau na cidade, né, de vez em quando a gente retoma, às vezes dá uma paradinha, mas sempre a gente está aqui, a gente tem um grupo chamado Poetas do Estanhado, que é o título da coletânea, né, que digamos que esse livro, ele reúne os poetas que tiveram essas vivências nesses saraus, que foram revelados nesse sarau que nós fizemos, e eu organizei em 2021, em plena pandemia, essa coletânea com poetas da minha cidade. Saiu no final desse ano, de 2022, essa coletânea também é organizada pelo Cineas Santos e o Adriano Lobão, uma coletânea chamada O Rio, que são coletâneas de poemas que tematizam o Rio Parnaíba, né? E eu gostaria, depois disso, de apresentar alguns dos livros em que eu participo, ler o poema, né? E posso, Adriana? Ou você queria falar alguma coisa antes? Não, o momento agora de vocês. Aí depois que nós vamos interagir, vamos abrir para perguntas. Beleza. Alguém quiser conhecer mais sobre vocês, o trabalho de vocês, fica melhor. Deixar primeiro a fala para depois os comentários. Ok, obrigado. Então, o poema que está aqui neste... Você está me ouvindo bem, Adriano? Estamos. Eu estou ouvindo bem. Vocês estão? Colocam no chat, certo, por favor. Mas ok, está ótimo. Samara Volpone deu ok. Já vi que temos presenças aqui diletantes como Luísa Cantanhede e demais, né? Que a gente vai conhecendo. Rio Avó. Sou quem cedo chega ao mercado da cidade em busca do surubim pescado em tuas águas. Sou quem na infância quase foi morar em tuas entranhas, onde nossa mãe d'água se esconde. Sou quem ouviu a voz de minha avó contar que uma sucuyuiú quase laçou mãe preta enquanto batiam roupa nas pedras da beira. Sou quem tece cantos ao sabor de tuas águas, ó meu rio avó, que benze meu viver e me dá todos os dias lições de não morrer. Então, este poema eu faço aí um entrelaçamento de memórias e, ao mesmo tempo, dessa vivência real e dessa vivência sonhada, né, imaginada. Eu não vi Mãe Preta batendo roupa. Mãe Preta era tia da minha avó, que foi a maior parteira da cidade aqui de União, e minha avó lavou roupa com ela e contou que uma vez
né? Então, assim, essas vivências da beira do rio, de lavadeiras, do surubim que a gente come, que está tão raro, né? Eu também andei perto de morrer afogado no Rio Parnaíba, mãe d'água queria me levar, ou ela queria só me dar um cheiro, porque ela não ficou comigo lá no fundo. E esse rio que me lava, que me benze, que me dá lições de não morrer, né, todos os dias. Então, eu trago essa pegada, esse olhar para o rio como um rio avó, né? Então, seguindo, eu quero falar, já que eu toquei aqui no nome da minha avó, por que eu falei o nome da minha avó? Porque eu fui criado pela minha avó, não fui criado por mãe nem pai, né? Eu sou dessa margem social que cresceu com o mínimo de material, falando, né? Muito parca a nossa vivência mesmo de humildade, simplicidade. A casa mais humilde da rua era da minha avó, né? Ela era lavadeira de roupa, engomadeira de roupa, faziam vários tipos de serviços que ela, viúva, com muito esforço, conseguiu nos dar muita substância, né? E é uma das substâncias da minha poesia também, né? Inevitavelmente. O poema chama-se Vovó Lavadeira. O dia todo, vovó lavou roupa, lavou roupa, lavou roupa. Quando a noite veio, ajuntou a roupa, arrumou a trouxa, seguiu uma vereda invisível. A alma limpinha, livre da suja roupa do corpo, dormiu e acordou toda vestida de nuvens. Não voltou para botar o almoço. Esse é o poema Vovó Lavadeira, né? Que também traz essa memória, né? E, ao mesmo tempo, essa homenagem a essa pessoa, né? Que é um grande símbolo na minha vida, né? Se me permitem, eu posso falar um poema também de pegada, né, afrodescendência, né, que se chama Sinergia, bem curtinho. No imenso terreiro do mundo, sob o batuque enigmático do tempo, dancemos, e que seja a alegria o fogo que aqueça os tambores de todos os dias. Não sou a forte madeira que arderá a noite inteira, não sou quem acendeu a fogueira, nem quem nela queimar-se queira. Sou a simples fagulha que foge ligeira. E aí eu fico à vontade, Adriana. É complicado a gente não ver, né, as pessoas, a não ser paradas aí nas fotos, mas estamos aqui. João. Por isso que eu já fui encadeando logo outro poema. Se quiser, a gente pode continuar conversando, mas acho que é interessante passar para o Wesley, que já está aí. Né? E a gente faz depois a conversa entre Samara, Wesley e os demais que estão aqui para falar seus poemas. Boa noite. O Wesley já está aqui, seja bem-vindo ao nosso café literário, né? Já ouvimos falar da cidade de Pedreiras, inclusive eu trabalho na cidade de Pedreiras, estou afastada por mestrado. E eu fico assim, muita chuva, muita água, né? Pedreiras está banhado de águas, muita chuva, mas nós estamos aqui. E seja bem-vindo ao nosso café literário dessa tarde. Samara já fez uma fala, João, e agora nós vamos passar para você. E a dinâmica depois vai ser interagir com os três. E nossos convidados aqui vamos participar, pessoal. Vamos participar desse evento. Literatura é vida, né? Literatura é prazerosa, e é isso. Vamos fazer algo bem descontraído. Passar a palavra aqui para o Wesley. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Eu quero aproveitar aqui o gancho do poeta João Batista. Nós temos aí, pelo visto, muitas coincidências, né? Muitas semelhanças. Também fui criado pela minha avó, certo? Por minha avó. Pelo visto, as mãos, o tempero das avós tem um quê de poesia, né? E eu vou declamar aqui um poema que está aqui no meu livro, O Espetáculo da Vida. Este poema, ele tem um mote, é um poema de cordel, e o mote é: o passado é um palco iluminado onde o show nunca mais vai começar. Aí eu peço que vocês imaginem a gente entrando num teatro para assistir um show, um espetáculo, uma peça, a gente senta,
O palco abre as cortinas, o palco está iluminado, a gente aguarda o show começar e o show não começa. Então, o passado é um palco iluminado onde o show nunca mais vai começar. Eu internalizei o passado com essa figura do palco teatral, que também é um palco da minha vivência, porque tenho várias peças de teatro, e aí eu vivenciei essa mesma infância aí do João Batista, né, do poeta João Batista, com essa religiosidade interiorana e com a presença da avó, que também foi a minha mãe. E aí eu disse desse jeito: nostalgia, saudade, vã lembrança são palavras que um dia alguém usou para falar do seu tempo de criança ou de algum outro tempo que passou. Cada cena se revitalizou na memória saudosa e no olhar, mas o tempo, a pessoa e o lugar, tudo isso vai ter se transformado. O passado é um palco iluminado, onde o show nunca mais vai começar. Nunca mais sairei de manhãzinha para o colégio com alguns amigos meus, a ouvir minha avó já tão velhinha, me dizendo: meu filho, vai com Deus. Nunca mais ouvirei conselhos seus, nem histórias na hora de deitar, seus chinelos na casa a se arrastar, ecoando seu passo tão cansado. O passado é um palco iluminado, onde o show nunca mais vai começar. E não mais vou correr alegremente ao dizer que está chegando o parque. Não direi aos colegas sorridente o que vi na hora do desembarque. Não direi para o padre hoje marque o meu nome na lista de ajudar. Coroinha, festejo, missa, altar, nada disso pode ser retomado. O passado é um palco iluminado, onde o show nunca mais vai começar. As paixões cheias de infantilidade que fizeram meu peito arder em brasa, cada gesto bonito de amizade que a tormenta do tempo não arrasa, as paredes de taipa lá de casa, a mobília tão simples, posso olhar a bilheira, o pote e o lugar onde a mesa me era reservado. O passado é um palco iluminado onde o show nunca mais vai começar. Piqueniques às margens do Mearim, nos domingos de céu ensolarado, minha avó outra vez dizendo assim: pra ir só não, senhor, morre afogado. O almoço mais tarde partilhado, o momento em que aprendi a nadar. A primeira vez que vi o mar, boquiaberto, feliz, admirado. O passado é um palco iluminado, onde o show nunca mais vai começar. Os lugares bonitos que já vi, as cidades nas quais eu já passei, as pessoas com as quais eu convivi e até mesmo com quem me magoei. Uma data importante que lembrei, uma noite bonita de luar, uma música que me fez chorar, porque algo me fez ter recordado. O passado é um palco iluminado, onde o show nunca mais vai começar. E para terminar, até mesmo nos sonhos, vemos tudo. Lembramo-nos como se existisse. Despertamos com um sentimento mudo, aceitamos, enfim, nossa tolice. É passado já tudo que eu vos disse, e um segundo que vem sucumbirá este dia, o momento e o lugar nos quais posso ser lido ou escutado. O passado é um palco iluminado, onde o show nunca mais vai começar. Obrigado. Microfone, Adriana. Eita, Adriana, você já falou tanta coisa bonita, mas ninguém ouviu. Eu tô dizendo que nós estamos numa noite maravilhosa, com escritores maravilhosos, poetas aí arrasando nos seus textos. A gente de peso. Viajar. Quero abrir espaço para mais colegas. E aí a gente só agradece mesmo assim, só ainda está no meio do evento, né? Ainda não está terminando o evento, Quero apresentar aqui meus filhos, o espetáculo da vida, quem vai dar corda ao meu cordel, enciclopédia de sentimentos. Esses
são os meus filhos literários aqui e outros cordéis. Eu tenho muitos cordéis que estão por aí, depois a gente, em outros eventos, a gente vai estar se encontrando e a gente vai estar divulgando. Gostaria de declamar mais algum, Wesley? Algum texto, algum cordel? Aqui. Deixa eu ver aqui que a gente entra agora. Vamos lá, então. Mais um poema aqui do Espetáculo da Vida. Eu acredito que muita gente já ouviu o Espetáculo da Vida, mas ele está aqui neste livro, que ele dá nome, é um dos meus trabalhos mais conhecidos, eu vou declamá-lo aqui. Diz o seguinte: seu moço, a vida apresenta um grande e lindo espetáculo, e entre cada obstáculo a gente chora, lamenta, mas ao deixar a placenta, as cortinas estão abertas. A plateia está em alerta, quer ver a cena exibida. Não tropece nem caia, que é para você não levar vaia no espetáculo da vida. Que entre em cena o destino, personagem misterioso, traiçoeiro, perigoso, sujeito de trato fino, cabra ruim que eu abomino, pelos sustos que ele prega, por sua maneira cega, que a todos nós intimida. Cuidado com sua tocaia, que é para você não levar vaia no espetáculo da vida. A verdade e a mentira. Duas irmãs em pé de guerra que rondam o planeta Terra provocando medo, a ira, e quem o mal admira faz errado, mente, furta, mentira tem perna curta. E a verdade é para ser seguida, e do seu caminho não saia, que é para você não levar vaia no espetáculo da vida. O amor. O amor é um poço profundo. Quem bebe sua água peca. Ele sacia todo mundo e mesmo assim nunca seca. O ódio já está careca de saber que é odiado, mas se recusa a ser amado. Que sentimento suicida! Não seja da sua laia, que é para você não levar vaia no espetáculo da vida. E assim vários fatores constroem a vida do homem. A força, a fé e a fome são excelentes atores. A vida tem suas dores, mas também tem sua glória. E aqui termina esta história, que só será aplaudida porque antes a gente ensaia, que é para poder não levar vaia no espetáculo da vida. Parabéns, né? Que top! A gente está aqui só, Wesley, João Batista, Samara, vocês são excelentes, né? E aí vai um desafio ousado, que gostaria de cantar também, né? Não só declamar, mas composição aqui, algum convidado entre nós que poderia cantar nesse café literário aqui para nós. Ou os convidados, o Wesley, a Samara, né, o João, né? Então para a gente poder flutuar mais ainda aqui nesse café literário. Se eu tenho alguma coisa, eu não toco nenhum instrumento, né? Mas graças a Deus eu componho algumas coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisa, mas eu deixo aberto aí. João Batista toca violão, canta alguma coisa, fica à vontade. Eu prefiro não arriscar, né? Eu prefiro aqui mesmo falar uns poemas, conversar em voz baixa, do que cantar. Mas a poesia é um canto, né? A poesia também é uma forma de canto, embora não com um instrumento, né, musical, mas a voz é um instrumento, o primeiro instrumento de todos. Então, passamos de nossas vozes aqui um coro. E aí, Adriana, a gente pode falar outro poema? Tem perguntas? Sim, pode falar. Como é que vai ficar a dinâmica aí? A gente pode fazer perguntas aqui para os demais colegas. Eu gostaria de perguntar coisas para a Samara, para o Wesley. Eu quero pedir desculpa por ter chegado atrasado e pedir desculpas também, porque às 19h10 eu preciso sair também, que eu também dou aula mais tarde, mas estamos aqui à vontade e vamos declamando aí, até quando o tempo... Viu? E também, Adriana, saber se não temos algum dos colegas porque se é um café, né, literário, estou até aqui com o meu copo. Estou com o meu aqui embaixo aqui também. O meu café. Por que não os demais colegas aí que estão aqui quiserem abrir a câmera e falar um poema, né? Pois isso que a gente fica assim, tudo. Olha aí, ó, já tem gente... Agoniada.
Professor Dino. Então vamos lá, Adriana, vamos perguntar aos poetas Samara Volpone, o João Batista e o Wesley. Primeiro para Samara, logo a mesma pergunta para o João e depois para o Wesley. Bom, pelo que a gente viu aqui, vocês têm já uma visão da poesia, né, que a própria vida, a própria trajetória de vocês tem servido de inspiração para vocês colocarem aí no papel, né, essas questões todas. Eu perguntaria se essas imagens, se esses episódios da mãe que lavava, da mãe que conta, da avó, tal, essas cenas acompanharam vocês durante muito tempo ou simplesmente em algum momento elas chegaram e vocês materializaram em poemas? Isto é, conviveram bastante e disseram assim, amanhã eu vou fazer um poema, eu preciso fazer um poema. Ou quando veio, saiu logo o poema. Vamos começar com a Samara. Opa! Primeiramente, né, parabenizar os nobres colegas, me identifiquei muito, assim, me emocionei também com os poemas deles. Fala muito em rio, né, aqui em Arari a gente tem também o Passo Rio, aqui no meu quintal, né, o Rio Mearim. Também fui criada pela minha avó, então eu estava me identificando aqui também com os poemas deles, né. Então, percebi que dialogam muito entre si, né, essa coisa da lembrança, tanto que o meu último livro ele é o Luas de Memórias, então traz muito essa questão da memória. Então, dentro desse processo de criação, respondendo a sua pergunta, eu tenho poemas que surgem imediatamente, vem aquela inspiração e eu escrevo, e geralmente eu escrevia mesmo, não tinha esse dom de, por exemplo, digitar no computador um poema. Se eu não Faz um pouco de barulho, Samara. Barulho. A gente quase não está te ouvindo. Continua? Agora melhorou. Não, ainda está com barulho. Vou tirar esse fone. Conseguem me ouvir agora? Tranquilo? Agora sim, tranquilo. Perfeito. Então, dentro do meu processo de criação, existem poemas que vêm momentaneamente, no ato de eu estar ali, vem aquela inspiração e eu escrevo, e tem outros poemas que eles duram anos para serem escritos, que eu escrevo, por exemplo, uma frase, e aí ela demora anos para ela conseguir a sua conclusão. Então, para mim, dentro do meu processo criativo, eu tenho esses dois momentos. Poemas que vêm de imediato, todo momento, de uma conversa, e poemas que me acompanham, por exemplo, essa coisa de lembrança da infância. Com certeza, hein, eu trago cenas muito, muito fortes e que foram marcantes para mim em algum momento da infância, né, do Rio. Meus poemas falam muito sobre Rio, muito sobre infância, sobre essa questão da avó também, assim como os colegas. E para mim acontece nesses dois momentos, poemas que surgem de imediato e poemas que me acompanham durante anos e que eu nunca consigo concluir. E há poemas que eu acho que, inclusive, nunca vou concluir, né? Que ficam ali. É isso. Posso dar continuidade? Pode, que ele tem que sair um pouco mais cedo, né, Wes? Olha, eu vou na mesma linha da Samara e eu coloco, assim como o professor perguntou, e de fato são como que fotografias, né,
são fotografias que ficam vivas, imagens vivas, memória, né? Por exemplo, eu tenho um poema chamado Lamparina da Saudade. Esse poema faz referência ao local exato onde a minha avó ficava na parte da noite. Eu dormia no mesmo quarto que ela, na parte de trás, e aí havia uma lamparina, literalmente uma lamparina. A gente conhece, né, aqui no interior, aquela tocha, o objeto aceso, e ela ficava na rede. E essa fotografia, ela ficou viva, né? Assim como as cantigas apresentadas por ela, as rezas, as ladainhas, e naquele momento talvez o ser humano, a pessoa que estava ali, a criança, o adolescente, não conseguia compreender, mas aquilo ficou gravado, né? Aquilo ficou, digamos assim, materializado na memória poética, e hoje ela vai saltando. Eu tenho, inclusive, uma cantiga que eu fiz baseada nessas coisas, essas tantas coisas que eu ouvia da minha avó, nas histórias, muitas histórias, vocês sabem, que minha avó era do Piauí, aí de Pedro II, né? Barras, Pedro II, e assim, muitas histórias, um entrelaçado de culturas. A gente observa nas histórias que ela contava alguma coisa de ramificação portuguesa, alguma coisa africana, muita coisa africana. Então era muito rica, era muita riqueza. Eu era nutrido de muita riqueza todos os dias. Isso tudo serviu para me nutrir, para construir, para alicerçar aquilo que eu construo de poesia hoje. Eu tenho, por exemplo, uma cantiga, o casamento mais caro que existe, 75 mil reais. Eu não sei nem quantificar hoje isso, mas eu construí essa cantiga da seguinte forma, veja só. Caminhei semana e meia pra casar com Isabel. Fiz cantiga em lua cheia, empenhei o meu chapéu. Cantei coco de reisado no remanso das marés e gastei pra ter casado 75 mil réis, 75 mil réis, 75 mil réis. Eu gastei pra ter casado 75 mil réis. Ela era a mais bonita das 3 filhas de Das Dores. Tinha um vestido de chita e um perfume de flores. Já no primeiro momento me joguei sobre seus pés e gastei no casamento, quanto? 75 mil réis, 75 mil réis, 75 mil réis. No dia do casamento eu gastei 75 mil réis. O seu pai me disse case, mas venda a bileira e o pote, venda a mesa e o candeeiro, junte o dinheiro do dote. E eu que vivo de poesia, fui vender os meus cordéis, casei e gastei no dia 75 mil réis, 75 mil réis, 75 mil réis. Casei e gastei no dia 75 mil réis. Para terminar, digo na intimidade, mas é só por adereço, porque a bem da verdade o amor nunca tem preço. Mas para quem tem planejado, não case de revestrez, deixe logo separado. Quanto? 75 mil réis, 75 mil réis. E aí vai. Então essas cantigas todas eu herdei da minha avó, das figuras. Eu tenho vários personagens que circulavam o meu cenário cotidiano de infância, e assim como vocês também, esses cenários todos, sendo eles religiosos, sendo eles de trabalho, todas aquelas cenas foram fotografadas. Eu tenho mais de 40 peças de teatro também escritas. Para essas peças de teatro, eu copiei essas cenas do cotidiano maranhense, do cotidiano pedreirense, do nosso dia a dia, e a arte, ela precisa ser nutrida de vida real. A arte, ela é a reescritura, a ressignificação daquilo que nós vemos em nossa vida. É assim que eu entendo, professor. João Batista, e depois a gente abre para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Certo. Eu acho que a gente pode mesmo, para não virar também bate-papo muito, né? A gente tem que começar a falar os poemas mesmo. Ainda bem que o Wesley trouxe essa cantiga aí para a gente. E aí, assim,
viu, Dino, né? Obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Assim, eu gosto muito aquela visão que o Ferreira Goulart coloca, né, de que a poesia também nasce do espanto, né? Aí, de repente, né, a gente tem uma visão, mas essa visão, ela já estava com a gente, não é? A gente tem ali uma epifania, e essas coisas já estão dentro da gente, porque a poesia parece ser mesmo isso, nessa busca de nós, do que somos, né? Parece que a poesia é aquilo do que não conseguimos fugir, né? A gente não consegue fugir do que a gente é, né? Do que a gente viveu. O nosso passado não tem como apagar, né? O passado ali continuará, então, e você é o que você lembra, né? E também o que você esquece. A Luísa, parece que acho que ainda está aí, ela tem um poema que diz assim, ó, eu sou um punhado de coisas de que não lembro, de que não consigo lembrar, parece que é uma coisa assim. Então, nós somos também o que não lembramos, porque nós temos memórias herdadas, memórias coletivas, memórias de África, memórias que, né, se as areias do Saara chegam até aqui ao Piauí, ao Maranhão, por que memórias dos povos que nós fomos lá não nos chegam até aqui, né? Não é não? Essa cantiga, esse rio, né, é muito musical, né, os textos do Wesley. Então é um rio, esse rio aí da memória, esse rio flutuante, esse rio que vem por cima, vem por baixo, vem por dentro, vem pelos afetos. Então, queria finalizar aqui a minha fala dizendo mais um poema do pássaro que contempla. Olha aí, Luísa, sou um punhado de coisas das quais não me lembro. Muito bem, Luísa. Definiu tudo. Viu? Vou falar um poema intitulado Do Pássaro que Contempla. O que em ti não alcanço com os poderes da carne serve para dar músculo ao poema. O que mais posso querer se te posso contemplar? Se posso engravidar palavras com o que não cabe na existência? Quem disse que é triste o pássaro que, em vez de bicar a fruta do alçapão, prefere cantar com toda a força a beleza de poder ter fome? Obrigado. Parabéns. E já que a pergunta do professor Dino foi respondida, mas a gente vai saber se o Wesley, que ele vai ter que ser um pouco mais cedo, se ele não quer fazer uma pergunta para a Samara, para o João Batista, se a Samara não quer fazer alguma pergunta, se o João Batista, e depois a gente abrir aqui para os demais convidados que estão conosco, até também para declamar um texto poético, tá bom? Então, eu vou abrir a palavra para os nossos convidados, se eles não querem fazer alguma pergunta entre eles mesmos. Eu gostaria não de perguntar mesmo, mas fiquei feliz de saber que em Arari, né, como em outras cidades do interior, né, do Maranhão, do Piauí, tem pessoas fazendo esse trabalho que a gente faz, né, Samara, de estar injetando poesia nessa galera, nessa juventude, porque poesia, ela é uma forma de resistência, né, porque ela trabalha com a afetividade, com as subjetividades. É uma das formas mais bonitas de expressão do humano, né? Alguns povos podem até não ter deuses, mas todos os povos cantam. Todos os povos têm um canto, e esse canto precisa ser, né, transmitido, porque é uma forma de ser humano, você cantar como canta agora, está cantando os grilos, os sapos, cantar como canta as estrelas, como tudo, né? Então, cantar é uma forma de fincar a nossa marca aqui neste mundo. Então, cantemos cada um do seu jeito, né? A Samara, eu vi que trabalha mais a questão do social, e eu acredito que a sua vivência de feminino, né, de sujeito feminino, realmente requer isso dela, né, essa força
na voz, na pungência da palavra, né? O Wesley já tem esse lado já da melopeia bastante aguçado. Então, eu acho que os poetas, eles são sujeitos necessários demais, né? Acho que foi a poeta lá de Goiás não, que disse que você quer conhecer a cidade, não vai procurar, né, quem são os governadores, quem são os prefeitos, procure os poetas, por meio dos poetas você conhece melhor a cidade. Então é isso. Que ótima oportunidade o Gelman está trazendo aqui para a gente. Eu conheço, se eu nunca fui em Arari, né, hoje eu conheço uma voz de Arari aqui. O Wesley é de onde? É de Pedreiras? Pedreiras. Já conhecia João do Vale, né? Agora conheço o Wesley Brito. Valeu. Graças a Deus. Samara, Wesley. Eu estava bastante interessado no processo criativo, né? E assim, o João Batista, ele começou a descrever aí entre nós os nossos estilos. Eu não ouvia a Samara declamando no início, queria que ela dissesse para a gente qual é o estilo que ela gosta mais de produzir. Você, Samara. Produzo mais nessa linha, né, da poesia social. Não tenho muitos, apesar de ter alguns, não tenho muitos poemas rimados. Tem até um poema meu que fala sobre isso, né? Não tenho rimas raras. Então eu gosto mais da poesia mais livre. Apesar de ter 2 poemas que foram musicados, meus, mas eles não, nenhum dos dois, eu estava até aqui relendo, nenhum dos dois, enquanto você cantava aqui, eu estava percebendo, né, tem uma rima e tudo, e confesso que eu estava relendo aqui os 2 poemas que foram musicados, não seguem essa questão da rima, né, tal como o Renato Russo, as suas músicas não tinham rima, então meus poemas que foram musicados não tem essa pegada aí da questão de rimas, né? O Contra a Maré foi certa vez aí comentado pelo mestre, eu acho que estava até aqui presente agora, o José Neres, aí ele falou, né? Ele fez essa comparação do Contra a Maré e com o Luas Memórias, né? O Contra a Maré, ele já é totalmente diferente do Lua, porque traz poemas mais curtos, né? Mas que tem essa coisa do social, muito. E o Luas Memórias, ele já vem ser totalmente diferente, são poemas longos, então já veio com uma pegada totalmente diferente, então não costumo também, sempre falo, não costumo escrever nada romântico, apesar disso, tenho um livro quase pronto que são poemas românticos, aí vai entender, né? Vai entender, então eu sempre gosto de buscar mais essa questão do social, os poemas não têm as rimas, apesar de ter alguns que tenham poucos, né, as exceções, mas eu também queria aproveitar a deixa, né, já que respondi aí a questão dessa coisa da feitura dos poemas, dizer que em vários momentos aqui, tanto com os poemas do Wesley como do João Batista, estava aqui me emocionando, né, coloquei até os emojis ali, o chorinho, porque realmente são poemas profundos, poemas que trazem vivências, e como a poesia ela tem essa função, né, de nos emocionar, tem essa função social também, né? Com certeza, se eu não conhecia o João, não conhecia o Wesley, vão para minha lista aí de pessoas que eu preciso ler, preciso conhecer, estão fazendo e produzindo aí a poesia de mais alta qualidade do nosso estado, e só por esse motivo já
já ganhei aí o meu dia e o resto dos outros dias, porque conheci e convivi com dois grandes, né, poetas aí contemporâneos. E parabenizar aí pelas... Não tenho perguntas a fazer, mas parabenizar, porque só pelo que vocês falaram e declamaram, eu já pude conhecer um pouquinho, acho que quase metade aí da vida de vocês, de quem vocês foram, né? Como você falou do passado, essa teve um poema que foi sobre o passado, né? O João Batista também. Então, essas lembranças e essas memórias construíram quem vocês são hoje, né? Exatamente. E que vai construir também muitas outras pessoas, né? Nós somos seres que estamos aí em eterna construção, né? E os poemas que vocês leram, com certeza vão ajudar muitas outras pessoas, né? Que vão ler os livros de vocês e vão se inspirar e vão se emocionar, né? E a poesia tem dessas coisas, né? De nos emocionar. Eu lembro de uma entrevista da Adélia Prado, foi Elisa Lucinda lendo um poema de Adélia Prado, algo desse nível. E Elisa lia e chorava, dizia assim que a poesia ela tinha essa capacidade de nos elevar, né? Quase a uma coisa espiritual, quase a uma coisa divina. Então, parabenizar vocês dois, é uma satisfação imensa, né? Ouvir o poema de vocês e com certeza agora eu vou ler também. Samara, mas você também é top, viu? Samara, Samara, você está modesto, você está construindo também uma poesia que merece sim ter o reconhecimento, ser lida, ser levada para as escolas, porque é isso que a nossa galera precisa, né? Ler poesia, principalmente das vozes femininas maranhenses. Com certeza. Eu quero encerrar minha participação trazendo aqui Cantar a Minha Aldeia, né? Cantar a Minha Aldeia. Vocês estão vendo aí nesse momento aí nos jornais, Pedreiras, como é que está aqui agora, a questão das águas. Eu tenho um poema muito antigo aqui, que fala especificamente, fala dos encantos de Pedreiras como um todo, né? Mas eu tenho um poema que fala sobre a região do Cuscuz. A região do Cuscuz, vocês estão vendo, o centro de Trizidela do Vale tinha um daqueles coretos antigos, né? E o pessoal aí de São Luís sabe, lá em São Luís tem uma estátua aí que eu não sei, ela ficou conhecida como Roque Santeiro e pronto. O conhecimento popular cunhou como Roque Santeiro e pronto. Aqui, entre Pedreiras e Trizidela, tem um coreto que foi batizado de Cuscuz pela sabedoria popular e pronto. E acabou, e é o Cuscuz. E ninguém tira a denominação. E aí eu faço menção a ele nesse poema, a estrofe que ficou mais famosa foi essa do Cuscuz, mas eu falo aqui dos encantos de Pedreiras. Eu digo assim, Pedreiras é encantada e o seu encanto seduz. Mais um mote, mais um poema meio musical, viu, João Batista? Aí diz o seguinte: desde criança eu escuto da boca do ancião histórias de assombração, causos de riso e de luto, acontecido em Pedreiras, mesmo em eras já passadas, lorotas bem trabalhadas, que a imaginação conduz. Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. No Porto da Pedra tem cavalo sumindo à toa, alma penada que voa, cabeça de cuia também, a serpente da pedra vem, mas é imensa danada, cauda na igreja cravada, valei-me meu bom Jesus. Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. O Mearim se aborrece, Pedreiras fica doente, submersa pela enchente, a plantação desaparece, a Trizidela padece, é a primeira a ser alagada, e a água fica zangada na região do Cuscuz. Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. É o encanto das águas do Mearim e as águas da poesia, né? Muito bem, Wesley, antes de você sair, né, só queria parabenizar, né, pelo seu trabalho, dizer que, eu não sei se você conhece Raimena, que é daí.
Eu até cometi aqui a injustiça de não citar o nome da Raimena, que foi que me convidou para fazer parte desse momento aqui. Eu agradeço demais a professora Raimena. Tá certo. A todos E você sabe que eu estou tendo o privilégio de conhecer a literatura pedreirense, tá, através dela, porque ela está fazendo uma dissertação de mestrado em que vai trabalhar 100 anos de literatura em Pedreiras, né, desde Corrêa de Araújo até autores do século XXI. Né? Então, a gente tem uma grandiosidade em Pedreiras e você faz parte dessa história. Né? Em Pedreiras tem alguma coisa, Adriana, assim como Arari tem, né? Alguma coisa que faz com que se produza arte da melhor qualidade e em grande quantidade. Né? Então, é isso que a gente precisa conhecer. Agora, a Adriana, enquanto a Samara, o João Batista e o Weston estavam falando aí, esses nossos eventos, né, a gente acaba relacionando a uma temática e tudo mais, mas será que em algum momento a gente não poderia estar lá em Pedreiras ou lá no Arari para a gente fazer um encontro de escritores maranhenses? Sim, então atravessaram o Rio Parnaíba, União. É verdade, eu estava pensando nisso, né? João Batista, né, que já desenvolve um trabalho, Samara também que já desenvolve um trabalho na cidade, o Wesley também que já desenvolve um trabalho, que está falando na biografia. Todos são ativistas culturais. É que nós somos... nós não, né? Estou falando desse jeito, mas eu não sou. Os escritores maranhenses são em grande número, tá? E o que acontece, nós que trabalhamos com os autores, muitas vezes nós não conhecemos, porque a gente não consegue que eles cheguem até nós não conseguimos chegar a essa leitura, né? Então, a gente precisaria romper essa barreira, Wesley, João Batista e Samara, de que a gente conhece alguns autores que conseguem se destacar, né? Que ganham aqui ou ali um artigo, que ganham aqui ou ali uma monografia, e aí conseguem romper essa barreira. Mas quem não conseguiu ainda, a gente não consegue ainda fazer um trabalho, porque ainda estão, digamos assim, desconhecidos do grande público. Então a gente precisa juntar mais e descobrir mais essa riqueza que nós temos no Maranhão. O Wesley vai precisar sair, né, que ele tem aula agora. Olha, nós te agradecemos demais, tá, Wesley? Eu que agradeço. Essa participação aqui. Vamos precisar de você ainda, em outros momentos. Mais uma vez, fazer justiça aqui à professora Raimena, agradecer o convite, dizer que ela também, salvo engano, é neta da dona Maria de Socorro Menezes, uma das maiores poetisas. Vocês precisam conhecer a obra da dona Maria de Socorro Menezes, que ela com certeza vai apresentar nesse trabalho. Nós temos o poeta Kleber Lago, que apesar de viver hoje em São Luís, é pedreirense nato, é o nosso maior poeta vivo, um grande poeta, um homem castiço, um homem daquela poesia clássica, um homem que escreve muito parecido com o Zé Chagas. Acho que vocês conheceram a obra de Zé Chagas, inclusive ele era consultor de Zé Chagas, se é que Zé Chagas precisava de consultor, mas havia uma parceria muito grande entre eles. Temos um historiador que está na nossa academia, o poeta e historiador Filemon Krause, que também tem uma grande lavra. Temos o poeta Edivaldo Santos, que também escreve nessa mesma linha que eu escrevo, que escreve cordel. Temos o cronista Expedito Costa. Temos o saudoso Samuel Barreto, que partiu há pouco tempo, mas deixou uma obra vasta, uma obra riquíssima para nós. Quer dizer, temos muitos poetas bons aqui em Pedreiras, muitos compositores que também fazem parte do nosso campo poético, que escrevem, que compõem. Então, Pedreiras tem uma veia poética muito forte, graças a Deus. Eu tive a sorte, nesse momento, de estar na academia, estou passando um período aqui na presidência da academia. Temos uma antologia agora em andamento, a antologia aqui de Pedreiras da academia, a primeira antologia da academia. Agora, mesmo antes de haver um movimento organizado de poesia, de cultura aqui em Pedreiras, já havia muita produção, e está aí João do Vale para provar isso, né? Já havia muita produção individual, há muita produção individual. Nas escolas a gente precisa garimpar. Eu tenho feito esse trabalho nas escolas, anunciado, propagado, incentivado essa produção literária, porque eu também sou fruto da escola. Eu comecei a produzir na quarta série, salvo engano, quando a professora passou ali uma redação do Dia das Mães, e eu fui fazer a redação, e eu
percebi que eu estava produzindo alguma coisa diferente, e a partir dali começaram a me incentivar e me cunhar, me cravar essa imagem, esse brasão da poesia, e eu tive dificuldade para aceitar no primeiro momento, mas depois fui participando de concursos e fui caminhando já com a vertente da poesia à minha frente, não mais eu buscando esconder a poesia, porque não dá para você esconder, você não consegue esconder, isso aqui está na alma da gente, está no sangue da gente, está no coração da gente. Então eu agradeço demais esse momento, estou aberto aqui para que a gente possa em outro momento se encontrar de novo, fazer esse intercâmbio cultural. Só não fico mais tempo porque tem realmente essa aula agora, mas agradeço demais a todos vocês, agradeço aos convites da professora, o pessoal aí de São Luís também, um grande abraço, que a gente tem aí um convívio, e até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau e muito obrigado. Agradecemos também, né? Foi muito bom sua presença aqui conosco nesse café literário, nesse evento Nossa Terra Tem Mais África. Obrigado. Muito bom mesmo. Prazer, Wesley, até mais. Até mais, tchau. Querido, já que o Wesley já foi, né? Nós temos aqui convidados, alguém que gostaria de declamar um poema, uma poesia, um cordel, ou se direcionar para o João Batista ou para a Samara. Sintam-se à vontade agora aqui. Silêncio geral. Ninguém quer falar nada, professor José Neres. A Luísa Campanês. Sintam-se à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, poeta. Primeiro, parabenizar a todos aí por este evento maravilhoso, né, com convidados mais do que especiais. Um abraço no professor Dino, este professor que é exemplo do professor João Batista de Samara, estão sempre garimpando, né, trazendo a boa literatura, a boa poesia para botando em evidência, né? Então, falaram tanto de avó e a gente se emociona, né? Nós temos esse histórico. Então, em homenagem a esses seres, né, que tanto nos construíram, eu vou deixar um poema aqui do meu próximo livro, em primeira mão, que está saindo aí, né, Plantação de Horizontes, que também é em homenagem à minha avó, né, que diz assim: minha avó Silvéria tinha as mãos rasgadas, parteira, acostumou-se à luz das lamparinas e às cantigas traçada pelo ritmo das e o choro traçado pelo ritmo das cantigas de grilo. Então, parabéns a todos, muito obrigado e viva a boa literatura. Não vou ligar a câmera porque estou aqui na rede, viu? Balançando, lendo. Mas olha que eu quero perguntar se a Samara também não está numa rede ali, que é... Parece que é, né? Não. Coisa boa. Isso é maranhensidade, né? O afro-maranhensidade. Mais alguém vai falar? Tem sim, tem a Joyce ali. Joyce. Pode falar. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir? Sim, sim. A todos e todas, eu quero parabenizar aos poetas que estão aqui hoje, né? Nessa participação incrível do Gelma. E como é bom a gente poder conhecê-los, como é bom poder ampliar a nossa visão em relação à literatura maranhense, que é vastíssima e que às vezes a gente acaba não conhecendo muita coisa que deveria conhecer. Então esse aqui está sendo um canal, né, de divulgação e de interação ao mesmo tempo, fazendo nós maranhenses nos encontrarmos, interagirmos, nos conhecermos. E eu estou assim bastante feliz porque eu estou vendo que as participações do Gelma estão em um número considerável,
né? Então quer dizer que as pessoas, elas estão realmente interessadas na literatura, elas estão querendo, elas estão buscando, e isso é muito bom, é maravilhoso. Como o tema me ajuda aí, meu povo, fugiu da mente. Nossa Maranhão terra tem mais África. Isso. Então, eu trouxe um poema que eu fiz em homenagem a Maria Firmina dos Reis. Eu fiz esse poema para uma antologia que a homenageou pelo Instituto Cultive. Maria Firmina em prosa e versos. E a minha participação nessa antologia é o poema que eu vou agora declamar para vocês. Abençoadas mãos. As ondas quebrando na praia lembram a liberdade desejada. Se cobre os pés mansamente, é como um afago na alma. Ao longe, o horizonte, com tintas misturadas, a resultar de um pôr do sol, revela algumas angústias, ou talvez quase perda da esperança. Mas no amanhecer, estando frente ao mesmo mar, uma alma de mulher que não quer calar, pensa em coisas que estão longínquas ou pensa nas verdades próximas, que queimam em seu peito uma angústia de memória. O vento batendo no rosto, olhos fechados a sorrir, a sentir a brisa leve do mar e um traço de riso nos lábios com o desejo de sorrir. Se a vida não lhe é fácil, a coragem lhe é tamanha, não pede nenhum disfarce, entrega-se a cada batalha com desejo de ensinamento. O desejo maior a afagar o coração. Nas letras lhe são mostrados, feitura de grandes detalhes, resultante de abençoadas mãos. Palmas, né? A gente passa aqui para o João Batista, porque o João Batista também vai precisar sair, ele quer fazer uma falazinha aqui, né, João? Isso, infelizmente não vou poder, né, tenho que ir para um outro compromisso, mas de antemão agradecer e dizer que vou continuar no evento, amanhã também irei fazer uma fala, inclusive abordando um pouco um aspecto da poesia de Luísa Cantanhede, de Salgado Maranhão. Agradecer aqui ao Dino também, que é um dos organizadores, né, assim como a Adriana. Prazer ter conhecido você, Samara, né? Parabenizar aí a Joyce também, que teve essa intervenção poética aí, fazendo um diálogo com Maria Firmina. A Luísa, que também fez a intervenção, trazendo a temática da avó, né, mais uma vez a imagem da avó, né, como aquilo que eu falei, de que a poesia é aquilo do que a gente não consegue fugir, né? Então, vai nos acompanhando por toda a vida. De repente, vira poesia, né? Então, assim, para finalizar, eu queria finalizar com um poema, também, um poema bem curto, né, que também traz a imagem da infância, mas que é redimensionada aí pelas vivências do adulto e da existência que a gente vai levando. O poema chama-se Dias de Brisa. Nos dias em que a brisa me governa e a sede de azul me rasga o peito, minha alma se eleva além das nuvens dos pequenos sonhos triviais, como pipa que se desgarra da linha e se deixa levar pelas mãos do vento para bem longe, onde possa sentir a doçura de outros quintais. Muito obrigado. Esse é um poeminha aí que eu trago a imagem né, esse desejo por liberdade, né, que a gente tanto carrega, né? Então, com essa imagem da pipa, eu não fui um menino soltador de pipa, viu, Dina? Mas eu vi. Então, as coisas que nem sempre que a gente vive propriamente dito, não quer dizer que não vá para a poesia. Às vezes, só de você ver ou de você ouvir, aquilo fica lá marcado. Então, eu não soltei pipa, mas vi meninos soltando pipa. E, de repente, tudo se poesia. É isso aí. Um abraço, boa noite. Muito obrigado mesmo, tá bom? Desculpa. Nós que agradecemos. Até o final do sarau.
Muito Valeu, bom. Adriana. Até amanhã. Até Tchau, amanhã. Luísa. Nós te Tchau, Dino. Tchau, agradecemos. Samara. Tchau a Tchau, todos. tchau, tchau. Muito obrigado, João. Acho que agora, Adriana, a gente passa para a Samara também fazer, tá adiantada da hora, né? Para ela fazer a... Só rapidinho, professor, quero fazer uma fala que foi falado muito de avó, né? E eu escrevi um livro para minha avó. Só que esse livro, aqui é a caricatura da minha avó. O nome dela é Isaura Franco. Ela tem 92 anos de idade. E aí é a mulher forte e inspiradora. E atrás é um ipê. Né? Ela ama os ipês, e os ipês simbolizam muito a minha avó. Mas o que aconteceu? Escrever um livro não é fácil, por isso que eu admiro um escritor. Eu sou assim, fã de carteirinha, poeta, cronista. Minha avó tem um problema chamado DPOC, né? E aí a pandemia foi muito crítico para a minha avó. E a minha avó vem de uma história muito simples, que ela morava, por exemplo, no Barro Vermelho. E o sonho dela era ser professora. E aí ela casou, foi morar em Timon, e ela fazia esse percurso de Timon para Teresina, atravessava a ponte a pé. Criou 9 filhos, vendendo bolo, se tornou professora e hoje se mantém com o dinheiro, né, que ela foi professora do estado e do município. É uma história linda, mas o que aconteceu? Eu escrevi, ela teve muito ruim, eu disse que ia escrever a história dela, fiz o lançamento só entre família e preciso revisar este livro. Parece que amarrou. E eu preciso revisar. Muita gente quer ler, quer conhecer a história da minha avó, mas eu preciso revisar para poder compartilhar, né? Então, com essa missão de revisar a obra da minha avó, que ela é minha inspiração de vida. E ela é viva, 92 anos de idade. Lúcida. Tá? E é isso, né? É muito bom. Maravilha, já fiquei com vontade de devorar, né? Pois é, professor, eu preciso revisar a obra, tem muita coisa que eu preciso organizar, ideias, mas é a história dela desde a infância até os 92 anos de idade, 90 anos que foi o lançamento. Mas a gente precisa Pode falar, Samara. já fazer isso. Mais uma vez, agradecer o convite, né? E é um tema tão importante, né? Nossa terra tem mais África. Então, acontece que acabou que a gente foi indo mais por esse caminho da memória, por esse caminho aí de trazer a questão daqueles que nos precederam, né? E que fizeram de nós que constroem todos os dias a nossa identidade. Eu acredito que seja um dos objetivos também do evento, trazer vozes que em outros momentos foram silenciadas, né? Vozes que às vezes não estão nos nossos livros, né, mas que deveriam estar, né, que são memórias que constroem a nossa identidade. Nossas vozes, nossas mães, e a minha avó, ela era zeladora da escola que hoje eu sou professora. Também uma mulher preta, eu me considero também, me autorreferencio como dessa cor, né, parda ou preta, apesar de ter uma aparência, né, não chego muito perto do tom de cor da minha avó, né, ela é preta, né, uma mulher preta, que serviu aí há 30 anos, foi funcionária pública e saiu sem nenhum reconhecimento. Eu sempre falo assim, que deveria ter em alguma rua, em algum lugar, o nome dessas pessoas, né, e que nunca são citados em nome de ruas, em nome de obras públicas, né, por que não? Porque são elas que constroem todos os dias a nossa identidade. Pessoas que construíram, como o tema Nossa Terra Tem Mais África, né? Hoje mesmo eu falava na aula para os meus alunos sobre esse tema, né? Falando sobre a África. Pessoas que vieram escravizadas, né? Não são escravos, vieram escravizadas, né? E que nós devemos a nossa reparação, né, a essas pessoas que às vezes estão aí no seio das nossas famílias também, que muitas vezes não têm voz,
Minha avó, por exemplo, é analfabeta, então eu acredito que, assim como a sua mãe também, que às vezes não tem essa questão e não tem também esse lugar da palavra, né, dos holofotes, que muitas vezes são dados a outras pessoas. Mas que eu acredito que através da poesia e da literatura, nós conseguimos ter um pouco de justiça, uma maneira até de fazer justiça, né, às pessoas e dar voz a outras que não têm talvez oportunidade de falar, mas que através da poesia, através da palavra, conseguem ter voz. E mesmo a minha avó, né, como o tema acabou sendo esse, e que acho que passa muito por essa questão também de antepassados, né? E o tema também nos remete a isso. A minha avó é uma mulher preta e trabalhou aí mais da metade da sua vida como funcionária pública e saiu de lá sem nenhum direito, mas foi ela, sendo analfabeta, que construiu aqui a nossa casa. Então, imagine só, né? E eu tenho um poema que é um dos meus preferidos, que o nome é Alice, que é o nome dela. Diz assim: Alice, seu rosto fez-se espera no verde parado da nossa casinha antiga. O rio ligeiro passava, inaugurava-se o mais doce ciclo, farto de fadigas. A nossa vida mudava, Alice. E no rio, na infância, na casa dos que amei, a tua voz se fez cantiga. Show, né? Nosso tema é Nossa Terra Tem Mais África, e é para mostrar que temos também resistência, né? Temos resistência, somos resistentes, nós, apesar das dificuldades, tivemos a oportunidade de estudar, falamos aqui da avó dos antepassados, João Batista, criado pela avó, né? A minha avó, que é minha referência, que vem de uma situação bem paupérrima, mas que ela conseguiu ser alfabetizada, ser professora, renomada e muito culta, minha avó, 92 anos de idade, né? E criou 9 filhos sem o marido, 9 filhos sem o marido, e deixou, e todo dia nos inspira. É incrível, para mim, uma mulher, até no início do livro eu faço uma comparação entre 2 mulheres do século XX, século XIX, Maria Firmina, com minha avó, eu faço isso no livro aqui, entendeu? E é isso, sabe? É como a Chimamanda fala, o período da história é única. Porque nascemos em determinada situação, determinada região, determinada classe social, estamos ali destinados. Isso é visão do branco, isso é visão do colonizador. E não é assim. E é por isso que o nosso processo é constante na sala de aula, desconstruir, desconstruir estereótipos, desconstruir visões erradas, em relação a onde quer que você esteja, você mora, e é isso, né? É uma luta constante nossa, né? Para poder formar o nosso pertencimento, a nossa identidade e convalidar que a nossa terra tem mais África, né? Passo a palavra para o professor Dino aí, para poder fazer as palavras finais aí do nosso café literário. Bom, é só para agradecer realmente, né? A Adriana conduziu maravilhosamente bem esse café literário, que a gente precisa fazer mais, precisa nos conhecer mais, né? Que a gente precisa. A Maria de Fátima quer comentar alguma coisa? Acho que ela levantou a mão. Dada a oportunidade, porque eu estava ali numa massagem, não pude interagir antes. Aí, se for me dada a oportunidade, eu gostaria de... Sim, pode falar. De dizer. Eu, durante ali, eu estou assistindo aqui desde as 16 horas, assim que eu cheguei do trabalho, e quero parabenizar, né, a organização, né, desse evento, que foi de muitas informações, né, para nós. Foi uma alegria muito grande conhecer tantos poetas aqui, né? E saber que nós, aqui no Maranhão, estamos fazendo literatura e que estamos contribuindo para uma geração
né, do futuro melhor, né, para essa nova juventude, professores e professoras bastante comprometidas com a cultura, com a literatura, né, e fazendo muito, muito bem, né, a arte, a poesia, enfim, a literatura. E eu presido a Academia Vianense de Letras e tenho tido a oportunidade também de contribuir para o aprimoramento da cultura lá no meu município, em Viana. E eu ouvi aqui tantas poesias lindas que falam das avós, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Compartilhar com vocês uma poesia que, apesar de eu ter minhas avós convivido, mas a minha mãe morreu muito cedo, faleceu muito cedo, aos 67 anos, e foi uma mulher que marcou, foi muito forte na minha vida. Eu acho que tudo que eu tenho, a personalidade, a garra, o amor que trago dentro de mim, eu aprendi com ela, né? No convívio dessa mãe e filha, nessa luta diária, né? E eu estou aqui escolhendo uma poesia, eu tenho o livro Introspecção. Não sei se vocês conhecem o meu livro, Introspecção. É um olhar para dentro de mim, né? Que eu compartilho com o leitor, né? Esse livro eu lancei em meio à pandemia, e em breve estarei lançando Intercessão, né? Introspecção, e vem um segundo aí como Intercessão também de poesia. E é o encontro comigo mesmo, né? Um olhar para dentro das minhas percepções, dos meus sentimentos, né? Daquilo que eu observo no cotidiano, né? No mundo social, no mundo laboral. E eu quero dividir aqui com vocês, compartilhar, né? Uma poesia, Mãe Eternidade. Ela é um pouquinho, ela não é tão curta, mas se tiver tempo eu faço ela toda. Então, Mãe Eternidade. É a última poesia que eu fiz depois que minha mãe faleceu. Mãe, ao tempo em que nas horas de angústia, chamar por ti soava como melodia na poesia. Hoje, sem a tua presença, sinto a dor daquela partida, quando pela última vez sofrida, chamei por ti, mamãe. Mãe Eternidade, agora ouço vozes, chamando-me de mãe. Aflita, corro como tu corrias, mãe, ao encontro de tua filha querida. Mãe, tu partiste tão cedo, quando dei conta de mim, já não mais existia. Mas conforta-me saber que o tempo em que viveste comigo, mãe, plantaste todo o bem que sou. Ah, mãe, é grande a dor da saudade. Às vezes vou ao teu encontro, porém não mais te encontro. O plano de Deus te levou aos céus, e eu aqui na terra, frágil pela tua ausência, ponho-me a chorar. Choro porque não mais te vejo. Mãe inquieta, preocupada, carinhosa e caridosa. Choro por sentir saudades, choro por não poder te chamar mamãe. Choro pela falta daquela companhia amiga, choro por não poder mais brincar contigo, com respeito, admiração, muito carinho, amor e gratidão. A tua face, teu corpo, teu cheiro ainda vive comigo. Presente estás em minha vida, porque eterna és tu, mãe. Então, a última poesia que eu fiz, todo mês de maio eu fazia uma poesia para minha mãe. Então, eu fiz a segunda parte, eu trato nesse livro Introspecção do amor universal, né? E trato a segunda parte, dedico a minha mãe, essas poesias que eu sempre fazia para ela todo ano, né? E eu quero agradecer a oportunidade, e quem tiver a oportunidade de ler, de querer ler meu livro, tá? Introspecção. Eu acho que ainda tem lá na MEI, né? Essa minha poesia. Eu acho que vale a pena, né? E é muito bom a gente saber que outras pessoas, outros escritores estão
estão produzindo, fazendo literatura, e é bom que a gente possa também ter acesso a esses livros, onde a gente encontra a poesia da Samara, a poesia... O Dino é bastante conhecido, né? O professor Dino aí, a Adriana também, né? E eu vejo aqui, e tantos outros aqui que já, né, colocaram aqui a sua poesia. Então, eu fico muito feliz em ter assistido. Eu estava ali, cheguei tão, assim, estressada do trabalho, assim, cansada, que eu tive que ir para uma massagem. A minha massagista veio para cá, mas durante eu não perdi um minuto aí acompanhando vocês, entendeu? Mesmo sem dar as caras. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado. Fátima vem fazendo um trabalho excelente, né, na condução da Academia de Viana de Letras. É uma das academias mais promissoras do Maranhão, assim como a academia lá de Itapecuru, de Pedreiras, enfim. Então, minha gente, nós estamos chegando ao fim do nosso café literário, ao fim desse primeiro dia. Então, desejando a todos e a todas uma ótima noite. Amanhã de manhã, né, bem cedo, já às 8 horas, a gente aguarda vocês na mesma sala virtual, que a gente tem um encontro com o Rafael Quevedo. Depois nós temos com o professor Rosenberg, nós temos depois a Samara, nós temos o Matheus Gato à tarde, temos um outro café literário, e finalmente nós temos a nossa palestra de encerramento com o nosso queridíssimo Agenor Gomes, né, que vai falar sobre a questão da África na Guimarães de Maria Firmina dos Reis, tá? Então, boa noite, muito obrigado por terem ficado até hoje, até esse tempo aqui. Boa noite. Foi ótimo, a gente não cansa de ouvir poesia. Eu amo poesia. Boa noite, obrigada, Boa noite, hein? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Luísa Cantanhede.